Boa tarde. O Rafael Almada, ele é presidente do Conselho Regional de Química da Terceira Região do Rio de Janeiro e ele é reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Falando sobre a importância do álcool, o álcool líquido e o álcool gel, nesse momento, para poder impedir a propagação do novo coronavírus, né? O álcool, ele tem um efeito de romper a parede celular desse vírus ou de qualquer outra bactéria ou qualquer outro organismo. Então, na verdade, a concentração de 70% é a concentração que consegue ter a quantidade necessária de água e a quantidade necessária de álcool para fazer essa passagem e troca na parede celular desse organismo e conseguir destruí-lo. Então, o álcool 70, ele faz isso. Tem muita gente que fala assim, mas espera aí, eu tenho álcool 96, o álcool 98, não é mais concentrado? Na verdade, ele é mais concentrado em álcool, mas ele tem um efeito contrário. Ele, pela falta de água, de diluição necessária, ele não consegue fazer esse rompimento da parede celular, não consegue romper esse organismo e aí não consegue fazer a asepsia, que é destruir esse vírus, essa bactéria. Foi até importante você ter falado sobre isso, né? Porque a próxima pergunta, ela diz respeito ao álcool diferente do volume 70, né? A pessoa disse aqui que ela foi numa loja, procurou o álcool volume 70, não encontrou. Mas ela encontrou um álcool ali, volume 95, e estava escrito que era acendedor de carvão para churrasco. Ela, na dúvida, ela comprou para levar para casa. Já que é álcool em gel, eu vou levar. Pelo menos eu vou higienizar a minha mão. Ela fez o certo, ela fez o errado. Não, claro que não. Na verdade, assim, o álcool tem várias concentrações, né? As concentrações abaixo de 70, elas têm um efeito mais de limpeza de superfície. Eu tenho uma gordura, eu tenho um óleo, eu passo um pano com esse álcool, eu consigo remover, porque o álcool vai solubilizar essa gordura que está na superfície, você faz uma limpeza, mas não faz a asepsia. Você não tira vírus, bactéria, fungos, etc. Quando você tem na concentração de 70, você consegue fazer isso. Acima dessa concentração, a baixa quantidade de água na solução também dificulta a asepsia. Então, assim, precisa comprar efetivamente o 70. Não recomendo comprar álcool que seja para acender churrasco. Na verdade, ele tem um outro objetivo, ele não é produzido com o mesmo controle rigoroso que é o álcool para asepsia. Então, a gente precisa ficar bem atento nisso e tentar... primeiro, assim, a gente vai falar mais para frente, mas tem que comprar em locais autorizados, né? Locais que sejam... que tenham a rotina de vender esses tipos de produtos. Então, por exemplo... você pode comprar numa farmácia, você pode comprar numa drogaria, num supermercado, que são os locais tradicionais de compra. Então, Rafael, o que acontece? No início da pandemia, né, as pessoas ficaram alvoroçadas procurando por álcool gel e as farmácias, que são as que vendem, a maioria das vezes são as que vendem mais álcool gel, né, houve um problema que tinha muita gente procurando e pouco produto para vender, né? As farmácias ficaram com as prateleiras vazias naquele momento. Agora está tudo tranquilo, foi dado uma estabilizada, mas a pessoa foi lá e olhou na internet, olhou no YouTube e aprendeu a fazer o próprio álcool gel. Ela pode fazer isso? Não, na verdade, assim, a gente recomenda que somente os profissionais da química ou da área de farmácia possam produzir esses produtos. Porque tem conhecimento técnico, porque tem vários fatores. Primeiro, você tem que garantir que os produtos que são usados, a matéria-prima, ela vem de qualidade. Não adianta eu usar um produto contaminado para fazer a produção. Segundo, eu preciso garantir a concentração na faixa ali dos 70, que garante a asepsia. Então, se você é uma pessoa que vai produzir sem conhecimento químico para fazer essa solução, você pode gerar o risco de fazer uma solução fora desse padrão, né, de asepsia e ter a falsa sensação que está sendo protegido e não está sendo protegido. Então, assim, a gente só recomenda que as pessoas que são profissionais da área da química, que tenham conhecimento da química, possam produzir esse álcool. E segundo, a gente não recomenda que a produção seja em casa, a gente recomenda a aquisição de produtos já prontos. Por quê? Porque eles têm, primeiro, o registro na Anvisa,
E aí é um segundo momento que é como é que tem que ser essa embalagem, né? Primeiro, para uma indústria produzir o álcool, ela precisa ter no seu rótulo o CNPJ dessa empresa que produziu, precisa ter o registro que ela teve na Anvisa para garantir que aquele produto seguiu os padrões, primeiro das boas práticas de laboratório, ou seja, asepsia, controle de matéria-prima, análise do produto acabado, garantia da análise do produto acabado. Tem que ter um responsável técnico. Todo produto químico produzido nas indústrias, né, nas empresas, eles precisam ter um responsável técnico. E isso tudo tem que estar no rótulo desse álcool gel. Então, isso já é uma garantia de que você tem um produto dentro dos padrões estabelecidos, seja nos órgãos de controle da área de saúde, seja nos órgãos de controle de conselhos profissionais, né, e Anvisa e etc. Então, eu separei aqui alguns vidrinhos de álcool gel aqui, e assim, o que está acontecendo com essa questão da pandemia? Muitas empresas estão produzindo hoje álcool gel, né? Então, assim, eu não conheço essa empresa. Como que eu faço para saber se esse álcool gel aqui tem uma procedência tranquila que eu possa usar? Primeira coisa, você tem que identificar o nome da empresa. Possivelmente, atrás do rótulo, ele vai ter lá os dados dessa empresa. Então, eles têm que estar lá, né? Da onde foi produzido, como é que foi envasado, a composição. Então, a matéria-prima do álcool, obviamente, o princípio ativo é o álcool etílico, é o etanol. Porém, se ele for o gel, ele tem a inserção de um carbômero, que dá esse aspecto gelatinoso, né? Ele tem algum neutralizante e pode ter alguma essência, algum neutralizante, algum recipiente que é inserido nessa composição. Só que isso tem que estar escrito, né, no rótulo desse produto. Além disso, como eu falei, né, o profissional técnico, o registro profissional, o número de registro dessa empresa na Anvisa, isso tem que ter. Então, assim, não adianta, o meu vizinho está vendendo álcool gel, né? Se ele estiver vendendo fora desses padrões estabelecidos, muito provavelmente esse produto não tem a qualidade que ele deveria ter e vai te dar uma falsa sensação de proteção que não vai estar sendo protegido nada. Rafael, o pessoal está chegando aqui, a gente está aguardando que as pessoas façam algumas perguntas, mas eu queria mostrar um outro vidrinho para você, que é esse daqui. Na verdade, é plástico, não chega a ser vidro, né? E eu carrego comigo para qualquer lugar que eu vou, né? Ele tem um álcool que eu comprei, eu sei a procedência, eu sei quem foi o químico que fez, até porque, pela sua orientação, eu olhei todo o rótulo para saber tudo certinho, mas eu encontrei, digamos assim, esse vidro aqui numa barraquinha de camelô. Eu não sei a procedência. Eu posso comprar? Eu não compraria? O que você aconselha? Eu não aconselho comprar. Na verdade, assim, tem que ter a rotulagem correta. Na verdade, assim, ele é um produto que ele vai te proteger contra a possibilidade de contaminação pelo vírus. Então, assim, arriscar a nossa saúde com um produto que você não sabe a procedência, eu não arriscaria, acho que ninguém deve arriscar, né? Porque, na verdade, a gente precisa garantir que esse produto tenha, na verdade, as condições necessárias para fazer a asepsia. Então, assim, não recomendo, acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Há uma possibilidade, como você faz, ou seja, comprar um produto maior, né, um frasco maior, que muitas vezes é um pouco mais em conta, né, mais barato, porque você compra um produto maior, você acaba pagando menos em relação ao produto. Você pode comprar e encher um recipiente menor. Isso eu acho que é totalmente viável e na situação que a gente sempre precisa economizar, é importante, é uma estratégia boa. Mas, assim, você está fazendo esse movimento. Agora, outra pessoa fazer e dizer, não, eu enchi esses frasquinhos aqui de um produto ok. Não faça isso, até porque você não sabe se esse recipiente estava efetivamente limpo, né? Se não tinha algum contaminante, se não tinha alguma outra coisa. Então, não recomendo. Na verdade, a gente precisa usar um produto confiável, ainda mais nesse momento todo que a gente está vivendo.
Rafael, tem uma pergunta importante aqui de uma pessoa que acompanha nossas redes sociais, e eu iria entrar nesse assunto um pouco mais à frente, mas seria legal para poder tirar essa dúvida dessa pessoa também. Doutorando, o nome dessa pessoa, né? Na verdade, é o nome dela nas redes sociais, né? O que acontece? Ela está perguntando aqui, vocês do Instituto Federal do Rio de Janeiro estão distribuindo álcool gel para algum lugar? Porque o Instituto fez um trabalho bem bacana no início da pandemia, né? O Instituto produziu o álcool gel e produziu o álcool 70 líquido também, né? E distribuiu para algumas comunidades e também para alguns órgãos públicos, não foi isso? Exatamente. Na verdade, assim, desde o início, e ainda estamos produzindo, né, a gente começou tentando criar mecanismos, várias ações para a gente tentar, primeiro, proteger os nossos estudantes e servidores do Instituto e também pensar em estratégia de ajudar a população nesse momento que a gente tem muita dúvida e incerteza de como se comporta o vírus e qual é os impactos que ele vai ter em toda a nossa sociedade. Então, na verdade, a gente começou a fazer a produção de álcool, né, e aí a gente começou a produção de álcool gel, né, o álcool líquido para superfícies e o álcool líquido glicerinado, que o glicerinado ele tem a mesma relação de efeito umectante que tem o álcool gel. Ou seja, ele serve para asepsia e ele também não agride tanto a pele das mãos ao usar o glicerinado. Então, a gente mobilizou os nossos estudantes e servidores, né? Os servidores indo para a ponta, para o laboratório para produzir. Os alunos, a gente ainda está preservando eles e pedindo para eles ajudarem, né? na criação de redes, né? E ajudar na mobilização, principalmente pelas redes sociais. E 7 desses campos, né? Unidades do Instituto Federal do Rio de Janeiro, de um total de 15, estão produzindo esse álcool. Então, a gente foi para o laboratório, a gente recebeu algumas doações, então a gente fez uma grande rede de articulação com instituições e a gente começou a produzir esse álcool. Então, a gente está produzindo, só para vocês terem uma noção, no campus Arraial do Cabo, no nosso campus Niterói, campus São Gonçalo, campus Rio de Janeiro, campus Realengo, campus Duque de Caxias, campus Nilópolis e campus Paracambi. Ou seja, esses são os campos produzindo álcool. Não é exatamente o tema, mas a gente também tem produzido protetores faciais, né, para hospitais, né? Então, a gente tem feito esses protetores faciais de acrílico, impressão em 3D. A gente tem feito também, né, principalmente o Campo Mesquita e Campos Volta Redonda, tem feito essa produção. E ainda outras ações pontuais, como, por exemplo, a gente criou um aplicativo para pequenos empreendedores na região do Sul Fluminense, né, que até a Prefeitura de Engenheiro Paulo de Fronten tem usado com os pequenos comerciantes para tentar fazer com que esses impactos da pandemia sejam reduzidos, né? Então, assim, a gente produziu, eu tenho até uma amostra aqui do álcool gel que a gente produziu no Instituto. Então, na verdade, ele tem toda a qualidade, a garantia, tem responsabilidade técnica, tem os profissionais envolvidos. Então, é uma ferramenta que tem ajudado. E aí, para que a gente está produzindo, né? A gente hoje tem doado esse álcool para unidades de saúde, instituições públicas, né, que já foram inúmeras, unidades de saúde já foram também inúmeras, UPA, PAN, hospitais, postos de atendimento e comunidades. Eu acho que esse é o principal. Assim, a gente sabe o quanto o impacto do coronavírus em comunidades, em favelas do Rio de Janeiro. E a gente tem feito doações para essas comunidades, associações de moradores, instituições, para tentar amenizar esse impacto, né, nesses locais. Você tem uma ideia de quantas comunidades já foram ajudadas com esse produto que está sendo feito no Instituto Federal? Eu acho que a gente já foi mais de 100 quase instituições, né? Porque são 7 campos, então a gente já... foi o que eu falei, né? Associações de moradores, a grande maioria de instituições, de associações de moradores de comunidades e favelas. A gente fez com a Polícia Militar, né, do Rio de Janeiro, né, a Polícia Civil, hospitais, Degase, que mais? O INT, Instituto Nacional de Tecnologia. A gente tem feito uma grande mobilização, porque eu acho que o mais importante
é que a gente começou a fazer, como profissionais da química, uma grande mobilização a nível de Rio de Janeiro, que foi tomando uma dimensão. Hoje, o Brasil inteiro tem uma campanha que se chama Química Solidária, né? Encabeçada pelo Conselho Federal de Química, pelo Conselho Regional de Química, envolve as instituições de ensino. Então, a gente tem ações na Paraíba, ações em São Paulo, ações em Minas, ações em Goiás, em Mato Grosso. Ou seja, vários profissionais da química, junto com universidades, tentando fazer a produção desse álcool. Então, assim, a gente tem casos de Instituto Federal fazendo com apreensão de polícia, né, de bebidas, álcool até de bebidas alcoólicas, fazendo o tratamento, criando a asepsia necessária. A gente tem doações para vários órgãos e unidades de saúde. Então, assim, se criou uma grande rede. E aí eu acho que é isso, para isso que servem as instituições públicas, né? A universidade, o Instituto Federal, ele tem o objetivo, sim, de, nesse momento, ajudar a educação, ajudando a saúde. Eu acho que é uma grande rede que a gente cria de solidariedade. Eu acho que assim, todos estão de parabéns. No Rio de Janeiro não é só o IFRJ, né? A gente tem a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UERJ, a UF, a Rural, né? A Unirio, todos que estão criando uma grande rede, né? Além do Cefet, do Instituto Federal Fluminense também. E, assim, eu acho que a gente está muito feliz, assim, porque eu acho que essa rede permitiu os insumos também, né? Porque a gente começou a produzir. Beleza, a gente pegou todos os nossos álcool concentrado que tinha no Instituto, gastou tudo. E aí? Aí a gente começou a fazer parceiros. Então, teve doações da Ambev, teve doações do INT, teve doações da Única, usina de álcool, né? Teve parceria com as outras universidades. Então, a gente começou a se ajudar. Então, assim, eu acho que foi um grande fortalecimento da educação no nosso estado e que está tendo efeito muito positivo aí de amenizar esse momento que a gente está vivendo. E é muito gostoso quando, num momento como esse, né, que o mundo inteiro atravessa, né, uma pandemia, né, é algo assim que a gente não tinha vivido, né, e é muito gostoso e prazeroso poder estar colaborando com as pessoas também, né? Não, com certeza, sem sombra de dúvida. Eu acho que os alunos estão muito empolgados, eu acho que os alunos estão muito envolvidos, muito envolvidos. A própria criação na questão do IFGEL, foram os próprios alunos que criaram a marca, que estão envolvidos nas redes sociais. Assim, eu confesso que eu fui surpreendido também por essa grande mobilização de todos. E mostra que a gente está no caminho certo. Assim, o Instituto foi a primeira instituição que suspendeu, né, as aulas aqui no estado do Rio de Janeiro. Primeiro porque a gente identificou os números e viu quanto era impactante, quanto a instituição de ensino ela tem uma capacidade muito rápida de contaminação nos seus espaços, mas, em compensação, também é um espaço de conscientização. E aí eu acho que a imprensa também é isso. Por isso que eu sempre aceitarei o convite do Jornal O Dia, porque eu acho que a imprensa qualificada ela faz exatamente esse papel de alertar a sociedade das informações corretas, né? Excluir fake news, informações erradas, e por isso que eu estou sempre à disposição aí do Jornal O Dia, porque eu acho que é uma fonte que a gente pode falar com ciência, falar com educação, falar com tecnologia. Rafael, a gente fica feliz, né, com essa sua ajuda, né? Você está sempre participando com a gente, sempre nos ajudando, tirando dúvidas, não só dos nossos leitores também, mas da gente também, que trabalha no dia a dia nas ruas, né? E, assim, para quem chegou agora, a gente está conversando com o presidente do Conselho Regional de Química da terceira região do Rio de Janeiro, Rafael Almada. Além de presidente do Conselho Regional de Química, ele é reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Rafael, o Douglas, ele fez uma pergunta aqui na nossa rede social e logo em seguida a Daniele respondeu a ele. O Douglas ouviu você falar sobre asepsia e ele teve dúvida. A Daniele respondeu logo em seguida dizendo que a asepsia é limpeza, né? Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Sim, na verdade a asepsia é um conjunto de meios que a gente usa, né, para impedir a entrada de um agente patogênico, de um germe. Então, existem produtos que contribuem com essa asepsia, ou seja, você
faz uma prevenção de infecção, você cria um ambiente inexistente de germes, e aí é por isso que a gente, quando fala de proteção em relação ao coronavírus, a gente fala de asepsia, porque você precisa criar, primeiro, o ambiente que você tenha que não tem o vírus. Então, a asepsia do local ela é extremamente importante. Roupas, né? Saiu na rua, chegou em casa, não entra em casa com a roupa. Tira a roupa, põe para lavar, né? Isso são meios que a gente faz de excluir a entrada desse germe, desse patogênico, desse causador de qualquer doença, né? Que é uma prática, na verdade, Anderson, que a gente já devia usar muito, né? Assim, a quantidade de patogênico que a gente tem, né? De organismos que causam doença, etc., lavar a mão sempre. Teria que ser uma prática constante, né? Fazer a asepsia quando necessário. Deveria ser uma prática constante. Eu acho que esse momento da pandemia, a gente está resgatando esses cuidados, né? Que devem ser sempre. Assim, a gente que é do laboratório, ninguém entra no laboratório de microbiologia ou um laboratório que precisa da produção de um medicamento sem fazer a correta proteção, a correta limpeza das mãos. Então, é um pouco isso que a gente está fazendo, né? O que a gente fazia só lá no laboratório, a gente agora também está fazendo no dia a dia, fortalecendo os hábitos, os bons hábitos de limpeza e higiene. Bacana. É importante também que as pessoas saibam que o álcool gel, o álcool 70, ele é um produto inflamável, né? Ele tem risco também de pegar fogo, né? Então, as pessoas precisam ter cuidado com o manuseio desse produto, né? Saber onde armazenar, quando usar, saber o que vai fazer depois, você não ter acesso a um fogão logo em seguida, né? É importante que as pessoas também fiquem atentas a isso, né, Rafael? Sim, claro. Na verdade, assim, o álcool gel ou o álcool líquido, ele é um produto químico, né? O produto químico, ele depende de alguns cuidados. Primeiro, a gente precisa manter longe das crianças, né? As crianças precisam, os adultos precisam proteger essas crianças. Se for usar, se for necessário usar, né? Tá na rua, precisa fazer a asepsia, né, Douglas? A asepsia das mãos, faça com um adulto, né? Assim, você tem que tomar esse cuidado. Então, ele é um produto que precisa estar longe das crianças, ele é um produto que precisa estar em prateleiras mais altas, né? O uso dele, passou o álcool na mão, cuidado se você for trabalhar com alguma chama ou alguma coisa, porque isso vai ter impacto. Porque o álcool gel, a grande diferença dele em relação ao líquido é que ele vai ficar mais tempo na sua mão, né? Mais tempo na sua mão, porque tem duas coisas que você faz para matar, né, o vírus, bactérias. É o tempo de contato, né, e a concentração. A concentração tem que ser 70, a gente já falou. E o tempo de contato? Se você põe um álcool líquido, ele vai evaporar mais rápido, então ele vai ficar menos tempo na sua mão. Então, a partir do álcool gel, por que ele é mais utilizado? Porque ele fica mais tempo na superfície da sua mão. Então, você consegue fazer uma melhor proteção. Então, esse álcool vai ficar na sua mão. Então, se você for trabalhar com alguma coisa inflamável, né, com algum outro ou chama, você tem que tomar cuidado, porque senão você pode ter sérios riscos, né? E assim, não sei se todo mundo aí já acompanhou, né? A chama, por exemplo, do álcool gel, ela quase é incolor, porque a combustão é quase completa. Então, ela é praticamente incolor. Então, você não consegue visualizar, às vezes, a chama. Então, isso é um grande risco. Isso é real. É importante você falar sobre a questão do gel e do líquido, né? Porque muita gente tem essa dúvida ainda consigo, né? Eu não consegui ter acesso ao álcool gel, normalmente as pessoas ficam com essa dúvida, eu não consegui ter acesso ao álcool gel. Eu consegui achar o álcool 70 líquido. Ele tem a mesma eficácia, você já explicou um pouco antes sobre isso, mas ele tem a mesma eficácia, existe essa diferença de duração do tempo que ele vai estar ali na sua mão, né? Mas a eficácia é a mesma, vale a pena eu comprar, mesmo que seja por um momento, o álcool líquido 70? Não, com certeza. Na verdade, assim, a Anvisa, ela tinha proibido a venda de álcool líquido, né, em supermercados e farmácias. Com a questão da pandemia, ela liberou a venda desses produtos líquidos ou glicerinado. Então, assim, isso gerou nas prateleiras, além do álcool gel, o álcool líquido. Então, assim, eles são eficazes. Obviamente, o líquido, sempre você tem um cuidado maior, né? Por tudo que eu falei aqui, né? Na verdade, o gel
ele por estar junto com um polímero, ele acaba tendo menos impacto diretamente desse líquido cair, de pegar fogo, né? O gel ele tem uma viscosidade maior que protege um pouco mais. Mas, de qualquer forma, ele está liberado. Então, assim, se no passado não era liberado, agora ele está. E ele é um instrumento também de fazer limpeza de superfícies. Então, pode comprar sem perigo. Só veja onde você está comprando, como a gente disse aqui no início, né, Anderson? Porque apareceu muitos locais vendendo. Eu, às vezes, vejo locais que não deveriam vender álcool gel falando para vender. E isso é importante até denunciar, né? O Conselho Regional de Química, ele tem um Fale Conosco, né? O Fale Conosco, @crq3.org.br. Se vê uma produção de álcool irregular, manda um e-mail para lá que a gente vai mandar os nossos fiscais, porque o que a gente menos precisa hoje é produções irregulares de álcool. A gente precisa seguir os padrões técnicos para proteger a sociedade, né? Já basta o vírus, imagina se a gente ainda tiver empresas produzindo de forma irregular, de forma errada, e a gente tem atuado aí muito, muito nisso. Então, assim, pode comprar, mas sabendo aonde está comprando. Então, pessoal, é importante que vocês saibam disso, né? O Rafael, ele está esclarecendo muito bem para a gente algumas dúvidas que nós temos aqui, né? E essa questão do produto que você não sabe qual é a procedência, e o próprio TRQ3, ele tem um canal de reclamação e outros órgãos também, como o PROCON, e não pense que você é um super-herói. É importante falar isso para as pessoas, né, Rafael? Não pensem que são super-heróis e que você tem que ir lá tirar o produto da prateleira e brigar com o proprietário do estabelecimento. Não pense isso. Chame os órgãos responsáveis, principalmente o Conselho Regional de Química, não é verdade, Rafael? Não, com certeza. O Conselho, ele está, assim como o Instituto também, está trabalhando de forma remota, mas a gente não está parado, tem acompanhado e feito o papel. Na verdade, o papel dos conselhos profissionais é proteger a sociedade. E eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente está fazendo esse papel. Então, assim, denuncie, né? Viu uma fabricação irregular, a gente tem visto aí vários noticiários de apreensões de empresas produzindo álcool de forma irregular, e a gente precisa denunciar, né? E não incentivar essa produção irregular. Então, assim, não compre se não tiver as especificações necessárias. Eu acho que essa é a grande saída. A gente precisa se proteger, a gente está num momento muito difícil, e eu tenho certeza que com paciência, com tranquilidade, com conhecimento, né, ciência e tecnologia, a gente vai cada vez avançar e reduzir esses impactos. É isso aí, pessoal. Olha só, boa tarde a todos, né? Eu sou o Anderson Justino, eu sou repórter do Jornal Dia, sou repórter da editoria de Cidades de Polícia, né? E hoje a gente está conversando aqui com o Rafael Almada. Ele é químico, mas além de químico, ele tem outras atribuições, né? Que eu tenho um carinho enorme por ele. Ele sempre tem ajudado a gente desde o início da pandemia. Ele tem sido um parceirão para a gente aqui do Jornal Dia, né? Ele é presidente do Conselho Regional de Química da Terceira Região, né? O TRQ3 do Rio de Janeiro, e ele é reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro também. Rafael, a gente já falou sobre isso no início, mas uma leitora aqui de São Paulo, né, uma menina de São Paulo que acompanha as nossas redes sociais, ela está com uma dúvida sobre o produto falsificado, né? Você falou isso no início, a gente conversou sobre isso no início, sobre a procedência, né, os cuidados que a pessoa precisa ter para descobrir se aquele produto tem um químico responsável ou não. Então, assim, já que a leitora está com a dúvida, eu gostaria que você explicasse novamente para ela como ela deve proceder nessa situação, né? Não, com certeza. Na verdade, assim, todo produto químico ele tem que ter as informações referentes à empresa que produziu, à indústria que produziu, o responsável técnico, né, e as autorizações na Agência de Vigilância Sanitária, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, tem que ter o número do processo da Anvisa, tem que ter o CNPJ da empresa, tem que ter o endereço, tem que ter a composição desse produto e tem que ter o químico responsável, né? Atrelado ao Estado, né? Assim, porque a gente tem 21 regionais de química no país e cada regional tem uma atuação diretamente nesses profissionais da jurisdição daquela regional. Então, alguns regionais, você pode consultar
né, se esse químico está realmente regular, né, no conselho profissional, ou seja, se ele tem aquele CRQ, que é a mesma coisa do CREA, a mesma coisa do CRM, né? É o CRQ. Então, a gente tem um acesso no nosso site, tem uma parte que é aberto para qualquer pessoa consultar. Você vê lá se o produto, se for do Rio de Janeiro, se for produzido no Rio de Janeiro, você entra lá, coloca os dados, tem uma parte que a gente chama de ECRQ. Então, assim, você ainda pode consultar se esse profissional está regular, se é um profissional, né, em dia com as suas obrigações profissionais. E isso também ajuda, porque se você identificar que esse profissional já está irregular no conselho profissional, já é um grande indício de ter dificuldade. Eu estou vendo também aí, Anderson, algumas perguntas relacionadas à questão de borrifar, né, substâncias, né, no supermercado, quando você entra, está tendo... Na verdade, assim, a gente não recomenda no conselho nenhum equipamento, nenhuma ação que seja borrifar ou nebulizar substâncias químicas, seja álcool, seja água sanitária, nas pessoas. Não existem estudos comprovados que isso tem efeito na asepsia, né? Assim, porque você tem óleo, você tem boca, né? Como é que você vai dispersar um produto químico nessas pessoas? Então, assim, a gente não recomenda isso. A gente tem acompanhado com muita atenção essas empresas que estão fornecendo câmaras para nebulizar água sanitária. A gente não recomenda isso e a gente tem acompanhado os estudos em relação a isso. Mas ninguém é obrigado a receber álcool gel quando entra no supermercado, etc. Se você entende que você precisa, você não tem o álcool naquele momento, quer fazer uma asepsia, tem que ser uma vontade dessa pessoa ir lá e borrifar na mão dela, mas sabendo, sim, que tem que ver se o produto é um produto que tem rotulagem, se é um produto que está ok, né? Então, isso é extremamente importante. A gente não pode também... Porque às vezes a gente se desespera um pouco e acha que passar água sanitária no corpo, isso não pode, não pode. Né? É só álcool que pode água sanitária para limpeza da casa, né? Na superfície, e a gente pode até fazer agora uma live só de água sanitária, porque tem a concentração ideal, né? A OMS indica uma concentração, né? A concentração para quem tem casos de suspeita, para quem tem alguém contaminado na residência, porque aí você aumenta o grau de concentração para garantir que você tenha melhor eficiência. Então é um pouco isso. Eu acabei falando demais aqui. Não, mas é legal, é bacana. Live, já tá acabando. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Dá para a gente fazer mais uma perguntinha ainda. O que acontece? Quando começou essa questão toda da pandemia, né? Eu estou com um probleminha hoje aqui no meu fone toda hora está cismando de sair, mas não tem problema não, estou te ouvindo muito bem. Quando começou essa questão da pandemia, né? As pessoas começaram a comprar o álcool gel. O álcool gel acabou na prateleira dos mercados, das farmácias, né? Só que tem uma questão. A pessoa toda hora vem, borrifa o álcool gel na mão, passa, saiu do banheiro, saiu de algum outro lugar, foi tomar o cafezinho no trabalho, foi mexer no computador. Há necessidade de toda hora estar passando álcool gel, rapaz? Não, com certeza. Assim, eu acho que se você está no trabalho ou em casa, a melhor opção é ir no banheiro, na área de serviço, lavar a mão com água e sabão. É a melhor forma. Lavou com água e sabão, não é uma necessidade passar o álcool gel. O álcool gel, ele só é uma substituição quando você não tem a água e sabão, né? E para passar nas mãos tem que ser álcool gel, né? Alguns produtos desinfetantes, água sanitária, elas são usadas em superfícies. Então, assim, se você quiser fazer alguma desinfecção de cozinha, banheiro, né, hall de entrada, tudo isso, você faça com água sanitária, que é o desinfetante mais barato. Às vezes as pessoas querem comprar, não, porque aquela marca, aquela é mais cara. Não é. Na verdade, o cloro da água sanitária, né, e o hipoclorito, que é o principal agente de descontaminação da água sanitária, ele é o mais barato que você encontra. Então, assim, não há necessidade de passar toda hora, a não ser que você esteja ainda tendo necessidade de sair nas ruas, que você tenha necessidade de ir ao trabalho. E aí, se você não tiver a possibilidade de lavar as mãos, pegou num produto que você não sabe se ele foi desinfetado, se ele está limpo, aí você pode fazer a passagem de álcool gel.
Mas nada em exagero faz bem, na verdade. A gente precisa... Água e sabão é a melhor solução aí. E os a higienização da mão com água e sabão, né? Isso também. Rafael, então, assim, eu agradeço a sua participação nessa live com a gente aqui. Fico muito feliz por todo o esclarecimento que você trouxe aqui para os nossos leitores, né, e para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Vou me despedindo de você. Gostaria também que você se despedisse das pessoas aqui que participaram com a gente dessa live. Perfeito, Anderson. Agradeço aí de novo o convite do Jornal Dia. Como eu disse, né, na verdade, informação verdadeira, de qualidade, a gente precisa cada vez mais. Eu acho que o Jornal Dia faz esse papel aí tão importante. Agradecer a todos que participaram aí. A gente acaba não conseguindo ver um monte de pergunta que vai passando aqui, algumas pessoas conhecidas aí. Mas, assim, eu acho que a proteção é a melhor nesse momento e que todos possam, na medida do possível, se proteger, se preservar, porque eu acho que a gente vai passar, isso tudo vai passar, a gente vai sair bem disso tudo, só que a gente precisa ter paciência e cuidados. E acreditar na informação correta. Isso aí, verdade. Então, assim, muito obrigado, Rafael. O pessoal que participou aqui com a gente dessa live, vou me apresentar novamente, né? Eu sou o Anderson Justino, sou repórter da editoria de Cidade e Polícia do jornal O Dia. Eu conversei com o Rafael Almada, né? Ele é presidente do Conselho Regional de Química da 3ª Região do Rio de Janeiro e ele é reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Hoje a gente conversou um pouco falando sobre a importância do álcool gel durante esse momento de pandemia. É um produto importante, como o Rafael esclareceu para a gente aqui, para que, no combate à propagação do vírus, né, ele, na higienização das mãos, principalmente, né, o álcool gel, é uma grande arma, né, nessa luta, né, Rafael? Não, com certeza. Eu acho que as estratégias todas estão aí. Na verdade, a gente só precisa ter a informação e usar isso. Então, assim, eu acho que o álcool é uma estratégia muito importante para controle dessa contaminação. E tenho certeza aí que você que está assistindo a gente também aprendeu um pouquinho mais de como lidar com o álcool, como usar o álcool, e eu acho que é isso mesmo. É o nosso papel como educador, nosso papel como químico, é esclarecer a população aí. Então, eu acho que a gente fez aí o papel. Eu não sei como é que está o tempo já está acabando? Senão a gente fala mais. Está acabando o nosso tempo, está acabando. Infelizmente, está acabando o nosso tempo, né? Nós tivemos um probleminha técnico no início, né? Um problema meu particular, eu não consegui entrar na rede social do Jornal Dia, né? Eu estava tentando fazer uma live, mas eu estava fazendo na minha página pessoal, então houve esse probleminha e eu tentava convidar o Rafael e não conseguia, né? E logo depois de 10 minutos, a gente conseguiu entrar com essa live. Mas, assim, eu já termino a live, Rafael, fazendo um convite e entregando nas suas mãos uma missão muito importante, que é um pedido de uma das pessoas que está acompanhando aqui a gente nas redes sociais. O nome dessa pessoa que está usando essa página é Projeto Entrando na Linha. Essa pessoa ela faz parte da comunidade da favela da Linha, no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, e ele está pedindo socorro, está pedindo ajuda. Provavelmente, como você falou sobre a questão da produção do álcool gel dentro do IFE, né, dentro do Instituto Federal, né, talvez o Instituto Federal aqui de Niterói, né, possa ajudar de alguma forma esse pessoal, né? Não, com certeza, sim. A ideia é essa mesmo. A gente está disponível aí para contribuir com as instituições. A gente tem o nosso site, o site do Instituto é IF. O site está disponível lá, tem informações, tem os contatos, né? E eu vi até que a nossa assessoria de comunicação aí também já respondeu. Então, acho que o projeto pode buscar lá, que a gente ajuda. A gente tem o Campo São Gonçalo, que eu acho que é o mais próximo, né? Que pode ajudar aí também nessa questão. Porque, assim, é isso mesmo. A gente produziu o álcool para distribuir para as comunidades, favelas, projetos sociais. Nesse momento, eu acho que é a diferença que vai fazer, entendeu? Então, eu acho que vai ajudar bastante aí. Mas pode procurar a gente. O Instituto está aberto aí para poder ajudar.
A gente também, vou aproveitar, Anderson, eu realmente não sei como é que está o tempo. Se tiver acabando, você me Pode avisa. ficar à vontade. O que a gente fez? Né? Inicialmente, a gente começou a produzir o álcool e começou a faltar os insumos, né? Frascos, o álcool concentrado. Então, a gente começou a criar essa rede de proteção para conseguir doações. Então, assim, se algum projeto social tem a possibilidade de conseguir um frasco, tem a possibilidade de fornecer algum insumo, pode trazer para a gente recebe doações e aí a gente consegue, sim, também pegar de um álcool concentrado e produzir os 70. Então, Rafael, eu agradeço, né, em nome do projeto Entrando na Linha, né, a sua assessoria parece que já fez até contato com o pessoal do projeto. A gente acabou ajudando, de certa forma, né, não só com informação, né, mas também com outras coisas boas também, né? E, assim, fica aqui o convite para uma próxima live. Eu já vou avisar já ao pessoal das redes sociais do jornal, né? Fica aqui um convite para uma próxima live para a gente poder esclarecer também sobre o uso do cloro e da água sanitária durante esse período, né? E é um produto muito importante na limpeza da residência também, né? Não, com certeza. Estou à disposição, é só chamar a gente aí, alinhar as agendas, porque está bem intenso também, né? A gente está em trabalho remoto, a gente está em casa, mas a gente está trabalhando bastante e não está deixando as coisas ficarem paradas. Então, eu acho que a gente só alinha aí as agendas e vamos em frente. A gente está disponível aí. Então, valeu, Rafael. Obrigado, tá? Até a próxima. Vocês que chegaram agora no finalzinho, né? Só para esclarecer, mais uma vez, né? Vou me apresentar novamente. Eu sou o Anderson Justino, sou repórter do Jornal Dia, e a gente conversou com o químico, né, o Rafael Almada. Ele é presidente do Conselho Regional de Química, né, do Rio de Janeiro, e reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro também. Rafael, muito obrigado. Até uma outra oportunidade. E, assim, a gratidão que eu tenho por você é enorme, cara. Tá bom, estamos aí. Estamos aí. Só chamar a gente sempre participa. Valeu. Valeu. Tchau, obrigado, tchau. gente. Tchau, tchau.